Hebreus, capítulo 1. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1. Boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes, uma boa noite também a todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 1 até o 3. Todos têm? Aos Hebreus 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nosso Pai, nosso Senhor, queremos nesta noite, mais uma vez, falar daquilo que é a coisa mais importante da nossa vida, Pai. A Tua palavra, Senhor, a Tua presença, o Teu Evangelho, a Tua revelação. Estamos aqui para, ó Deus, meditar profundamente na Sua palavra e que o Senhor possa ungir e inspirar tudo aquilo que vai ser falado e dito, Pai, para que ela surta efeito nas nossas vidas, Pai. Que os nossos corações possam ser consolados para aqueles que precisam de consolo, que os corações possam ser edificados para aqueles que têm que ser edificados, Pai. Estamos aqui porque cada um de nós somos necessitados do Senhor, precisamos algo da parte do Senhor, que Tu possas em Seu grande amor e poder, ó Pai, trazer através da Sua palavra a necessidade da alma de cada um dos Teus filhos. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes e os nossos irmãos e irmãs que estão através da internet. Que esta partícula da noiva de Jesus Cristo possa ser, nesta noite, alimentada e fortalecida com a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Muito bom estarmos de volta na casa do Senhor, para meditarmos um pouquinho mais na palavra de Deus. Eu tenho aqui algumas mensagens para ler, algo anotado aqui para ler para os irmãos. Nós vamos hoje meditar em um assunto que é Brana, o aspecto físico de Jesus. Nós já falamos em outra oportunidade alguma coisa a este respeito, né? O aspecto físico de Deus, o aspecto físico de Jesus. E eu tomei esta mensagem aqui para meditar com vocês. A mensagem é a presença de Deus não reconhecida. E quando nós olhamos aqui no dicionário, o significado da palavra presença, tem alguns significados aqui, e são todos eles parecidos, mas bem objetivo, né? Então, presença quer dizer o estar de uma pessoa em um determinado lugar. Presença quer dizer personalidade, caráter vivo. E presença quer dizer aspecto físico, a participação de alguém. E por último aqui, presença quer dizer comparecimento de alguém, né? Isto é o significado da presença. Quando nós imaginamos o Espírito eterno de Deus, porque o Espírito você não reconhece a presença, o Espírito você sente a presença de Deus.
Para você ver a presença de um espírito, aquele espírito tem que ter uma personalidade, ele tem que ter um corpo. Aquele espírito precisa ser uma pessoa para você reconhecer sua presença. Do contrário, você pode sentir a presença de um espírito, do Espírito de Deus, do espírito errado, seja o que for. De qualquer forma, para você reconhecer, ver, olhar a presença de um espírito, aquele espírito precisa estar corporizado, encarnado, ser uma pessoa. Por isso o profeta, ele sempre nos seus títulos, ele nos chama a atenção para uma revelação. Quando nós entramos na terceira etapa, nós percebemos que até os nomes das mensagens que o profeta trouxe têm um grande significado. Nós poderíamos hoje pregar a terceira etapa só lendo o nome das mensagens, porque tudo que o profeta pregou, havia algo de especial em cada título que ele dava para a mensagem. Então, quando nós temos revelação, quando nós adentramos dentro da terceira etapa, a terra da revelação, nós podemos perceber o quão falto de entendimento nós éramos na primeira e segunda etapa. O quão meninos inconstantes nós éramos sem o verdadeiro alimento sólido da terceira etapa. Porque na primeira e segunda etapa nós éramos alimentados com leites, um alimento líquido. O apóstolo Paulo diz que o alimento sólido é para os perfeitos. Então só os brãs pode comer alimento sólido. E o alimento sólido é o alimento espiritual no seu devido tempo. A terceira etapa é onde está o alimento sólido, onde está o alimento escondido. O alimento não está na primeira e segunda etapa. A primeira e segunda etapa foi um preparo para chamar nossa atenção. O verdadeiro alimento está dentro da terceira etapa. Então, quando nós adentramos véu adentro dessa terceira etapa, nós somos amadurecidos. Como a vara de Arão, que foi colocada no terceiro compartimento. A vara de Arão estava na presença de Deus. Aquela vara, ela reverdeceu, deu folhas e frutos, na mesma noite, porque ela estava dentro da terceira etapa, onde estava a presença de Deus. Então você não encontra a presença de Deus na primeira e segunda etapa. Aquilo foi uma isca para chamar nossa atenção para algo maior que viria, que é justamente a conclusão da mensagem do irmão Brana. Primeira e segunda etapa é uma mensagem precursora. O povo não viu que a terceira etapa era o precursado, por isso eles perderam a presença de Deus na terra. A primeira e segunda etapa era uma mensagem precursora, é o que nós pregávamos aqui durante 20, 30 anos. Venham conhecer a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Elias já veio para trazer esta mensagem, mas nós não víamos que na terceira etapa foi introduzido o precursor, porque o precursor é Cristo, é Jesus. Jesus Cristo é a palavra, e a palavra que foi revelada. Amém? Então nós hoje somos maduros, nós não somos mais meninos inconstantes, ninguém mais nos engana, nenhum vento de doutrina errada pode nos levar por aí como uma folha seca. Hoje nós estamos firmados, Você pode tomar o mais simples do nosso meio aqui, ele não é enganado, porque o Senhor Jesus disse que, se possível, enganaria o eleito. Mas o eleito não é enganado, porque o eleito sabe e reconhece a presença de Deus. O que nos amadurece é a presença de Deus. O que nos amadureceu foi Deus ter descido na terra com uma mensagem, como Ele fez com Cristo. Nós não somos mais crianças, levado por rodas de todo vento de doutrina. Hoje nós sabemos onde estamos firmados. Nós entramos véu adentro. Nós reconhecemos a presença, o aspecto físico de Deus. Porque, como nós lemos aqui, Deus falou através dos profetas. Mas você sabe que Deus, Ele sendo Espírito, todo o propósito de Deus desde a eternidade era de ser como um de nós.
Por isso, ele veio se revelando para o homem, porque ele queria ter na terra um aspecto físico. Ele queria ter companheirismo com homens e mulheres, pessoas. Ele queria ser uma personalidade como nós. E para isso ele veio se revelando de espírito a uma coluna de fogo. O primeiro aspecto de Deus, o Espírito Eterno, foi um halo de luz, uma coluna de fogo. Aquele era o aspecto de Deus ali no princípio, para criar. O aspecto de Deus para criar era uma coluna de fogo. Haja luz. Haja luz. Adão e Eva conhecia o aspecto físico de Deus numa coluna de fogo. A Bíblia diz que Deus descia no frescor da tarde para dar um beijo de boa noite em Adão e Eva, toda tarde, no frescor da tarde. Adão e Eva, eles tinham um culto de adoração, e eles viam o aspecto físico de Deus, mas Deus queria ser mais como nós, Ele queria ser uma pessoa como cada um de nós. Então, quando nós falamos do Espírito, você sente a presença, você não reconhece, porque reconhecer é olhar o caráter físico, o aspecto das pessoas, é reconhecer a presença da pessoa. Então, Adão, desde a queda, o homem tem ansiado, diz o profeta, ver a Deus, como aquele menininho, que estava com medo dos trovões, dos raios. Ele disse para a mãe dele que ele queria que Deus tivesse pele para ele tocar, para ele ver. Ele não queria somente ouvir de um Deus espírito. A ansiedade nossa é essa, nós caminhamos por fé, mas a nossa coroa, a nossa recompensa, como disse aquele índio, não me fale de uma coroa de ouro, não, eu quero olhar na face dele por 1000 anos. Esta é a recompensa de cada um de nós. É olhar o aspecto físico de Jesus, aquele Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, o aspecto do nosso Deus, como Ele era, como Ele é, olhar nos olhos, reconhecer sua face. Isso aí é a maior recompensa de um ser humano salvo pela graça de Deus. Não me fale de ouro, de riquezas, não. A riqueza do crente salvo é ver a face de Jesus. Jesus disse, bem-aventurado os puros de coração, porque verão a face de Deus, verão o aspecto físico de Deus. Devemos conservar pureza, santidade em nosso coração, para que tenhamos este privilégio de um dia olhar o aspecto físico daquele que caminhou lá na Galileia. Hoje ele está num corpo glorificado, mas eu penso que o aspecto físico dele vai ser aquele. Deus escolheu aquele corpo para ser o seu corpo, o corpo adorável do Senhor Jesus. Mas Deus precisava voltar à terra como uma pessoa, porque o que nós lemos aqui, Paulo estava aplicando para os dias dele. Havendo Deus antigamente falado pelos profetas, através dos profetas, nesses últimos dias, o Paulo estava falando dos dias dele, falou-nos através do Filho. Paulo sabia que o Filho era aquele unigênito do seio do Pai, aquele único Filho que Deus podia manifestar, que era o seu corpo. Quando saiu de Deus, teve o título de Filho, mas o Filho é a expressa, diz a Bíblia, o Filho Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. O Filho Jesus é o aspecto físico do Pai, Espírito, que nós não podemos ver. Como ele disse para Felipe, ó Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Felipe queria ver o Pai é Espírito, homem nenhum viu Deus e nunca verá, porque o Espírito é invisível. Felipe, estou há tanto tempo convosco. Felipe, eu sou o aspecto físico do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Não foi isso que Jesus falou? Porque Jesus era o aspecto físico, a pessoa de Deus, a personalidade de Deus, o Pai na terra. Era isto que Deus almejava, descer na terra e ser uma personalidade, ser uma pessoa, ter um aspecto físico.
Deus desejava ter um caráter vivo, estar em um determinado lugar, para que os judeus reconhecessem a presença do Pai, a presença de Deus. Você só pode ver a presença de Deus, o Pai, em Jesus. Então veja, a única forma pela qual ele poderia ser visto, Deus, era se materializar em algo, falando no princípio, Veja, Deus é espírito invisível, aquele que tem, ele diz a Bíblia, só a imortalidade, e que nenhum dos homens viu ou poderá ver. Tá certo? Você, meu irmão, nunca vai ver meu espírito. Você está vendo o aspecto físico do meu espírito. Porque espírito, ele não tem forma, ele não tem tamanho, ele não tem peso, ele não tem caráter físico. Espírito é espírito. E Deus sabia disso. Mas o desejo de Deus era ter companheirismo com os seus filhos. E a única forma dele ter era fazer o homem em carne, trazer o homem do pó da terra e criar para aquele espírito um aspecto físico, porque ele desejava ter um aspecto físico. Amém? Então veja, ele habita, diz a Bíblia, na luz inacessível, a coluna de fogo, ele fez a coluna de fogo e habitou, a coluna de fogo, naquela coluna de fogo, diz o Mombrana, habitou a plenitude de Deus. Tudo que era Deus em espírito foi derramado dentro daquela coluna de fogo, aquela coluna de luz, cor âmbar. O aspecto de Deus para os filhos de Israel era aquela coluna de fogo, aquela coluna de fogo de cor âmbar. Israel viu a presença de Deus e seu aspecto físico era aquela coluna de fogo. Mas Deus não estava contente, ele queria ser uma pessoa. Não foram todos que puderam contemplar aquela coluna de fogo, foram poucos profetas. Paulo viu e ficou quase cego. Moisés teve que tampar o seu rosto, tirar a sandália dos seus pés e não fitar a sarça, porque senão ele tinha ficado cego também. Mesmo sendo coluna de fogo, a Bíblia chama essa coluna de fogo de uma luz inacessível. Nenhum homem pode ir ali, entrar ali, ver aquilo. Você sabe que aquele espinho na carne, que os teólogos nunca vão saber, o nosso profeta mostrou para nós. O espinho da carne de Paulo era que os seus olhos, de tempo em tempo, inchava. Foi o profeta que mostrou isso para nós. Ele tinha que escrever as cartas em determinados tempos ali, com letras bem grandes. E o profeta vem e mostra, aquele era o espinho na carne que Paulo orava para que Deus tirasse aquela enfermidade dos olhos, porque inchava os olhos dele e ele não podia ver, e por fim Deus não tirou. A minha graça te basta, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquele inchaço, aquela enfermidade, aquele espinho, mantinha Paulo humilde e simples, porque Deus sabe o que nos mantém simples e humilde. Certo? Muitas coisas Deus faz em nossas vidas para que nós sejamos humilhados e reconhecemos a nossa posição, o homem, a mulher, o filho, o pai. Deus sabe como nos amansar. Então tem coisas que vêm na nossa vida que devemos ser espirituais para analisar, seja enfermidade, seja depressão, seja o que for. Devemos olhar para dentro do nosso coração para ver se nós não temos um espinho na carne, para nos mantermos humildes, simples, cheios de amor, de verdade, de sinceridade, de honestidade. Paulo tinha aquele espinho na carne, para não se exaltar, para não pensar que somos alguém, somos algo. Então, devemos ser espirituais. Então Paulo orou para Deus tirar aquele espinho na carne, e Deus não tirou aquilo dele. Quem sabe este problema que eu tenho, que você tem, uma enfermidade que não sara, algo que nos incomoda, quem sabe isso não é um espinho na carne para nos mantermos humildes, crendo em Deus, para nos mantermos simples, aceitando o que Deus tem nos dado na nossa porção,
para que o nosso coração não venha se ensoberbecer, né? E se escandalizar em Deus. Então veja, agora quando você fala da coluna de fogo, o aspecto físico de Deus para os judeus ali, o povo de Israel, era aquela coluna de fogo. Mas um dia, Abraão teve a presença do próprio Deus na terra, na sua tenda. Abraão, diz a Bíblia, que já tinha visto Deus de várias formas, Deus tinha se manifestado para ele de várias maneiras, né? Mas quando ele se apresentou na tenda de Abraão, ele se tornou uma personalidade. Ele tomou 16 elementos da terra, criou um corpo como o meu e o seu, e ele teve para visitar Abraão um aspecto físico, o próprio Deus. Aquilo foi um tipo do que ele faria com a semente natural e com a semente real que somos nós. Deus viria e teria um aspecto físico para se manifestar a nós. Amém? Então Deus deixou, quando ele desceu na tenda de Abraão, naquele corpo, Deus deixou a sua onipresença, a sua onipotência, e esteve em um determinado lugar, com um corpo, com uma personalidade, com um aspecto físico. Para quê? Para comer com Abraão. Olha, o desejo de Deus era visitar como um amigo, porque Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele teve desejo de almoçar na casa de Abraão. Mas como ele iria almoçar com Abraão, comer com Abraão? Como que Abraão ia lavar os seus pés, se ele era uma luz inacessível? Mas como para o nosso Deus não existe nada, ele criou um corpo para ele, diz o profeta, que ele assoprou e formou um corpo de 16 elementos, e naquele corpo falou: agora eu vou visitar meu servo Abraão, eu vou comer carne de vitela com Abraão, eu vou comer manteiga, leite, eu vou comer o bolo que a Sara vai fazer. Veja o desejo de Deus, ser um homem como eu e você. Abraão vai lavar os meus pés. Esta era a alegria de Deus, o prazer de Deus. Desde o princípio ele tinha este prazer, esta alegria. Por isso Deus é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele criou um corpo para visitar Abraão. Ele fez isso para visitar Abraão. Por isso ele gerou um corpo para visitar os judeus. Mas ele não tinha visitado os gentios. Agora ele empresta um corpo para visitar os gentios, para ter um aspecto físico, para comer com os gentios, beber com os gentios, para que os gentios pudessem contemplar e reconhecer a presença de Deus no nosso meio. Certo? O irmão Branham foi o aspecto físico de Jesus, para que nós o reconhecêssemos aqui na terra. O aspecto físico de Deus, de Jesus em irmão Branham, não é para a adoração, não é para se inclinar, não, é para a revelação. Foi isso que Deus usou o corpo do irmão Branham. Mas o irmão Branham era o aspecto físico de Deus, porque naquele vaso, o sétimo anjo habitou a plenitude da divindade. Era Deus mesmo, o aspecto físico do profeta William Branham. Isso aqui pode pôr muita gente a se escandalizar, né? E isso aqui não é leite, isso aqui não é papinha, isso aqui não é leite desnatado, isso aqui é comida sólida para os Branhams. Então Abraão viu a presença real de Deus em um único lugar. Deus deixou de ser onisciente, de estar em todo lugar, porque quando Deus é onisciente, Ele não tem presença, Ele não é uma pessoa. Jesus, Ele não tinha onisciência nem onipresença. O onisciente Deus, o Espírito Santo, se sujeitou a um caráter físico, a um aspecto físico, para que ele pudesse ser tocado por aquela mulher e ter o seu fluxo de sangue curado, para que eles pregassem aquele corpo, aquele aspecto físico de Deus, e tirasse daquele aspecto físico de Deus todo o sangue puro para salvar o nosso pecado, para nos salvar da morte. Abraão viu a presença real de Deus em um único lugar. Ali estava o aspecto físico do próprio Deus, a coluna de fogo. Deus, para ter presença, Ele precisa ser uma pessoa, Ele precisa ser uma personalidade.
Ele precisa estar num lugar específico para que ele possa ser reconhecido. Amém? Então os profetas e patriarcas refletiram. Quando você olha Paulo falando dos patriarcas, Deus falou através dos profetas e os patriarcas. Eles refletiram em suas vidas como um espelho, como a lua reflete o sol, como o espelho reflete o nosso rosto. Aqueles profetas refletiram o que era Deus em uma porção menor, em uma parte da profecia, em uma parte da palavra, né? Os profetas não foram o aspecto físico de Deus, porque houve 3 ocasiões em que Deus se tornou uma pessoa e esteve em um determinado lugar. Ele era uma personalidade, com Abraão, com os judeus e com os gentios. Você não tem mais o aspecto físico de Deus depois disso. Você tem homens e mulheres que refletem em suas vidas a Deus, o Espírito. Então Jesus, o próprio Jesus prometeu que isto aconteceria nos últimos dias também. Deus teria sua própria presença na terra. Ele teria um aspecto físico. Novamente, Jesus, Deus, seria uma pessoa, né? Então, havendo Deus falado antigamente aos nossos pais pelos profetas, refletido nos profetas, diz o apóstolo Paulo, a nós nesses últimos dias falou pelo Filho. E havendo Deus falado durante 7 eras através de profetas e reformadores, a nós nestes últimos dias falou novamente pelo Filho. E o seu aspecto físico não era o parecer de um judeu, porque lá na Galileia ele tinha o aspecto físico parecido com os judeus. A samaritana falou isso para nós. Ainda que ele não fosse filho de Maria e José, carnalmente, o aspecto dele era judeu, porque ele veio para os judeus, ele quis ser um dos judeus. Então a samaritana diz: como tu, sendo judeus, me pede para beber água, eu sendo samaritana? Porque o aspecto de um judeu, ele é reconhecível, né? Quando você vê um judeu, pelo nariz aquilino, como diz o Mombrano, né? Paulo tinha o nariz aquilino, né? Ele tem uma pequena saliência no nariz, que você sabe, o rosto de um judeu é inegável, você sabe que é um judeu. Então quando ela viu Jesus, ela disse: como tu sendo judeu? Então o aspecto físico de Jesus era de um judeu, porque Deus quis, ele veio para os seus, e os seus não o reconheceram, eles não reconheceram que Jesus era o aspecto físico do Pai. Jesus era a pessoa do Pai, o Espírito era do Pai, mas o corpo do Pai era Jesus, para se manifestar para os judeus, para que eles reconhecessem a presença de Deus. E a presença de Deus entre os judeus não foi reconhecida, e a presença de Deus entre os gentios também não foi e não é reconhecida. Muitas pessoas não nos ouvem, não dão atenção à nossa pregação, porque eles acham que nós estamos levando a adoração para o irmão Brana. Não, nós estamos reconhecendo a presença de Deus na terra. É vocês que são incrédulos, porque você sabe que Deus trabalha com 3. Ele teve um aspecto físico para falar com Abraão, ele prometeu que iria falar com os judeus, ele teve um aspecto físico para falar com os judeus. E 3, Deus é perfeito em 3. Jesus disse que, Lucas 17:30, assim será quando o Filho do Homem se manifestar novamente. Jesus prometeu voltar para os gentios e ter um aspecto físico. Olha, as pessoas deveriam crer no irmão Brana, crer na palavra, né? A segunda vinda de Jesus Cristo, ele vai vir para ter um aspecto físico. Filho do homem é um aspecto físico aqui na terra. Filho do homem é Deus em uma carne. Quando Deus tem uma carne, ele tem um aspecto físico, ele é chamado filho do homem. Filho de Deus não tem aspecto físico. Filho de Deus é Espírito Santo intercessor nas eras. Nós nunca tivemos durante 7 eras, depois que Jesus partiu, nós nunca tivemos mais o aspecto físico de Jesus, mas ele prometeu que voltaria a se manifestar como filho do homem, tendo um aspecto físico.
Na voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. Mateus 24:36, o dia e a hora, nem o filho sabe, unicamente meu pai. Mateus 24:36 era a hora em que Jesus voltaria na terra, não nos ares. Quando ele volta na terra, ele tem um aspecto físico para ser filho do homem e abrir para nós os 7 selos, abrir a Bíblia, revelar os 7 selos. Jesus tinha que ter um aspecto físico. E era isso que o povo dos Estados Unidos não viram. Eu sei que vocês não estão vendo o aspecto físico de Deus. O profeta diz: está acontecendo uma coisa misteriosa aqui nesta semana. E eu tenho aguardado, esperado, para que apareça alguém e diga: eu vejo. Veja o que, irmão Brana? O aspecto físico de Jesus, o Cordeiro de pé abrindo os selos. A nós nos falou pelo próprio Filho a presença, o aspecto físico de Jesus. Vamos mais um pouquinho aqui nessa mensagem aqui. Olha para você ver que tremendo isso aqui, ó. A presença de Deus não reconhecida. Agora, nos dias dos profetas, o que aconteceu? Fizeram a mesma coisa, não reconheceram, até que já tinha vindo o ministério, e o ministério tivesse terminado. Jesus, ele veio como filho do homem, foi uma personalidade, teve que estar em um determinado lugar, fazendo sua presença viva, em um caráter vivo, para que os judeus reconhecessem que aquele aspecto físico era o aspecto físico do Pai, Deus, Messias. Porque o profeta diz, você não divide Deus em 3 e dá para um judeu. O judeu não engole isso, ele sabe que Deus é um. O judeu sabe que Deus é um e que o Messias é o próprio Deus. Mas eles não reconheceram Jesus como o aspecto físico do Pai. Eles tropeçaram, porque eles imaginaram Jesus de uma forma. O profeta diz aqui, eles imaginaram o cumprimento daquela profecia de uma maneira. Ele veio exatamente como disse a Escritura, mas contrário a o que eles tinham formulado em suas mentes. Olha, eles não o reconheceram, até que já tinha vindo, o ministério tivesse terminado. Tirou daquilo os eleitos, e então, depois que se foram, eles reconheceram que tinha havido um profeta entre eles. Os eleitos são os únicos que vão reconhecer o aspecto físico de Jesus. Viu? Porque os judeus perderam, eles não reconheceram. Porque nós vamos subir no arrebatamento, porque estamos reconhecendo o aspecto físico de Jesus. A presença de Deus não reconhecida. Jesus veio à terra, ele era dotado dentro dele do Deus o Pai. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim, não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. E se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Agora, se você notar, quando ele veio, olha para você ver. Quando ele veio a primeira vez, cerca de 1/90, eu nem sei quanto que é isso aí, 1/90 no mundo soube que ele até mesmo estava na terra naquela época, e ainda assim o Salvador do mundo, o mundo veio ao mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Isso aí se repetiu entre os gentios. Ele veio ao mundo, revelou todos os mistérios da Bíblia, e o mundo não o reconheceu. Os judeus perderam o aspecto físico de Jesus, eles perderam a salvação. E nós, se perdermos a manifestação do Filho do Homem com um aspecto físico na terra, perderemos o arrebatamento. Os irmãos já perceberam qual é a finalidade da presença de Deus na terra? Existe um motivo específico e tremendo e especial para Deus estar num lugar, deixar a eternidade, deixar a onipotência, a onipresença e ter uma personalidade na terra, irmão. E isso exige uma grande importância e razão. Para Abraão foi ser rejuvenescido, transformado e gerar o filho Isaque. Para os judeus e para os gentios é a salvação da nossa alma.
E agora para a revelação. O que isso significa para a igreja salva? O arrebatamento. Existe algo mais importante do que a salvação? Não. Deus, com a sua presença, veio e esperou que os homens crescem, porque Jesus disse: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que ele estava dizendo? Se vocês não crerem que eu sou o aspecto físico do Pai, morrereis em vossos pecados. E para os gentios é a mesma coisa. Se vocês não reconhecerem que Brana foi o aspecto físico de Jesus, vocês vão esperar Jesus até a tribulação. Porque você reconhecer que Brana foi o aspecto físico de Jesus para revelar o livro, abrir os mistérios de toda a Bíblia e dar para mim e para você fé de arrebatamento. Só você reconhecer a presença de Deus entre os judeus te dá salvação. Mas para você ser arrebatado, você tem que reconhecer a presença, o aspecto físico de Jesus para o arrebatamento. Olha, então, eles nunca reconheceram quem ele era. Tudo gira em torno de quem é ele. Os irmãos já perceberam? Toda a salvação gerou em torno em que eles tiveram que saber quem era Jesus, porque senão eles morreriam na incredulidade. Então todo o nosso arrebatamento, a nossa transformação, gira em torno de você reconhecer quem é ele. Olha, nem a igreja, nem mais ninguém praticamente, a ponto de o terem crucificado, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, antes de chegarem a saber quem ele era. Você viu aquele soldado romano, depois que a presença de Deus estava indo embora para a tumba, porque você tem que reconhecer o caráter vivo de Deus, porque depois que o caráter vivo de Deus morre, não existe mais salvação, não existe mais revelação para você. Aquele soldado romano, ele perdeu, ele não reconheceu o caráter físico de Deus sendo pregado ali na cruz. E depois que o caráter físico de Deus se tornou um caráter morto para ir para a tumba, e que houve ali um tremor, um terremoto, ele olhou para o caráter físico agora morto de Deus, e ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o caráter vivo do Pai. Mas já era tarde demais. Poucos estiveram ao pé da cruz, vendo a personalidade do Pai morrer, sangrar, porque era muito, você olhar naquele corpo franzino, dilacerado, o profeta descreve o corpo de Cristo na cruz, horrendo ver o profeta diz, aquela bola de carne toda cortada, e você olhar ali e dizer: é o Pai, é Deus. É só para eleito, é só para aquela meia dúzia, diz o irmão Brana, que estava no pé da cruz ali. Maria sabia que ele era filho do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Os apóstolos ali, você pode perceber, mesmo os apóstolos no caminho de Emaús, eles estavam com dúvida. Vem e vai, e as pessoas não o reconhecem, até que tenha passado. E elas, porque elas não vêm? Porque, olha, nunca se ajusta a sua teologia, nunca se ajusta a hora do dia. Veja o que é isto? Elas sempre estão vivendo num brilho de outra era. Olha aqui, a razão porque não aceitaram Jesus, era porque estavam vivendo no brilho da lei. Quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Olha, veja, se Jesus não vem cumprir a lei, de que adiantava a lei? A lei foi exigida para produzir o Salvador. Agora, se os judeus não quisessem sair da lei, eles nunca seriam perdoados, porque sangue de bodes e carneiros não apaga pecado. Eles continuavam perdidos. O que apaga pecado, o que joga nosso pecado no mar do esquecimento, é o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é aquele que cumpriu toda a lei. Para eles usufruírem da graça, eles tinham que aceitar que Jesus era a lei encarnada. Jesus era todas as profecias do Velho Testamento encarnada. Amém?
Bem, eles não puderam aceitá-lo, porque sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado os seus credos e tudo. Isto era então chamado de tradições. Ele não veio conforme as tradições deles, né? Olha, se a lei não termina, não existe graça. Nós já falamos sobre isso. As pessoas deveriam perceber isso. Tinha que haver o cumprimento da lei, para que a graça tomasse conta. Toda a lei foi formada para que houvesse graça. A graça de um homem puro, santo, imaculado, oferecer perdão. Eles estavam rejeitando a graça, eles queriam ficar com a lei de Moisés. É como hoje, eles não querem tirar Jesus da intercessão, do trono da intercessão. Como que eles vão ter arrebatamento? Porque o que nos fede arrebatamento é a presença de Jesus novamente na terra. Poder para arrebatamento não vai vir nos ares. Jesus nos ares não é ministério para arrebatamento. Ministério do Filho do Homem é na terra, aspecto físico do Filho do Homem. Todos que não verem o aspecto físico do Filho do Homem, revelando os selos, não encontrarão Jesus nos ares. Olha, ele não guardou as tradições deles, mas ele cumpriu toda a lei e a tradição da lei. Estava ali um homem cumprindo a lei e eles não puderam ver. Na verdade, ele desconcertou e as dilacerou, e fez coisas que eram contrárias a elas, tanto que pensaram que ele estava dispersando, dividindo as igrejas. A forma como Jesus pregava e a forma como as sinagogas eram divididas e dispersadas, né? Como que vocês vão crer neste homem? Olha o que ele falou do seu sacerdote, chamou o sacerdote de raça de cobra. Olha o que ele aprontou lá no templo, quebrou toda lá e jogou todos os pombinhos fora, soltou todos os nossos sacrifícios. Você vai crer neste homem? Chamou o seu pastor de raça de cobra. Olha o que ele prega contra a lei de Moisés. E não puderam recebê-lo por causa da sua mensagem. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente, olha, na linha de profecia de Deus, mas não souberam disto então. E olha o que o profeta diz aqui: e poderia acontecer novamente? E não o saberíamos? Eu imagino, olha, presta atenção, eu imagino que se ele realmente aparecesse esta noite, que coisa, né? E o profeta pregando a presença de Deus não reconhecida. Eu imagino que se ele realmente aparecesse essa noite, seria tão contrário ao que todos nós temos imaginado em nossos quadros, né? Jesus num trono vindo, milhares de anjos ali na nuvem, e um monte de gente olhando para cima e subindo. Este é o quadro que todas as igrejas têm, inclusive a igreja da mensagem. Olha lá o quadro da testemunha de Jeová. Olha lá o quadro da Assembleia de Deus, da Deus de Amor, Brasil para Cristo. Pede para eles o quadro da segunda vinda de Cristo, para ver que tipo de quadro eles vão mostrar para vocês. Jesus vindo na nuvem, cheio de anjos tocando trombeta. Não está lá todos os anjos com trombeta na mão, e milhares, e ele sentado num trono, e um monte de gente subindo aqui embaixo. É quando ele vem, olha a simplicidade. Olha como é que Jesus veio, 7 anjos só. Quando ele falou que ele vinha com seus anjos, era só 7 anjos. E a trombeta não era trombeta física, era ministérios. Jesus com 7 trombetas, com 7 mensageiros, para juntar os escolhidos dos 4 cantos da terra. É isso que a Bíblia diz, que ele viria nas nuvens, e ele recolheria os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Ele recolheu Paulo no seu dia, recolheu Irineu, Columba. Nós somos os últimos escolhidos da face da terra, que fomos recolhidos com a 7ª e última trombeta. Um ministério, uma mensagem. O que recolhe as pessoas para o rapto é uma mensagem, é um mensageiro, é uma trombeta, é um ministério. Amém? Então a 7ª trombeta é um ministério, é uma mensagem, é um alarido, é uma trombeta, é a última, é a 7ª, que recolhe os últimos escolhidos do fim do mundo.
né? Olha, em nossos quadros, haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Olha, irmão, quando você olha aqui e reconhece isso aqui, não tem preço que pague esta alegria, este prazer, esta revelação. É demais. É demais você reconhecer que Jesus teve um aspecto físico para abrir e desatar os 7 selos. Isto é tremendo você reconhecer. Olha, mais um pouquinho. Haverá muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim, como a revelação, né? Ela veio para cumprir a graça. Jesus tinha um ministério infalível. O ministério de Jesus foi autenticado, diz aqui o Mombrana. Se nós não conseguimos ler, eu quero falar isso para os irmãos. Jesus tinha um ministério autenticado por sinais, prodígios, curas, algo fenomenal. Aqueles sinais que Jesus produziu era para autenticar que ele tinha um ministério infalível, que ele era um absoluto para tudo que foi profetizado dele. Ele veio para cumprir todas as profecias do Velho Testamento. Tudo que foi profetizado e dito acerca de Jesus, quando Jesus entra em cena, ele tem um ministério autenticado por sinais, prodígios e maravilhas, para que eles não perdessem a presença física, o aspecto físico de Jesus, de Deus na terra. Nicodemos disse: ninguém pode fazer estas obras se Deus não for com ele. Olha, agora, Jesus estando ali, tão biblicamente identificado pelas Escrituras, os escribas e fariseus daquele dia não puderam reconhecê-lo, porque não o fizeram? Porque tinham imaginado de alguma outra maneira. Foi ali que Jesus lhes disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. De que forma os gentios conjecturaram e imaginaram a segunda vinda de Cristo? Um arrebatamento. Todos esperam a segunda vinda de Jesus nos ares, um arrebatamento. Eles não podem ver que Jesus veio à terra novamente e cumpriu Mateus 28, cumpriu Lucas 17:30, Mateus 24:36. Eles não conseguem ver, porque o aspecto físico de Jesus era de um gentio. Olha o que eles queriam: alimento espiritual. Ele pode me curar? Você pergunta. Pode me curar? Sua palavra diz que ele já fez isso. Porém, a coisa é fazer conhecido que está aqui. Se ele aparecesse num corpo físico semelhante à pintura de Hofmann, ao Jesus da Galileia, Cristo aos seus 33 anos, sangue escorrendo, sua mão com feridas e cravos, eu não o aceitaria, não. Aquele aspecto físico? Não, de maneira alguma. Quando ele mesmo vem, todo olho verá, toda língua confessará, e como o relâmpago sai do oriente ao ocidente, como um relâmpago que sai do oriente, Jesus, ao ocidente, Branham, ele veio percorrendo a terra com a sua luz. O raio bifurcou lá no oriente. Jesus, aquela luz daquele raio do oriente, veio brilhando através de 7 eras e terminou bifurcando aqui no ocidente. A vinda dele foi desta forma. Assim será. Não cremos nesses cultos e seitas. Olha o que ele fala aqui agora. Cremos que Deus é a palavra. Porém, ele se incorpora, revestindo-se no meu corpo. Parágrafo 153, alimento espiritual. Bom, vocês estão vendo? No meu corpo. Agora eu leio para vocês aqui, a presença de Deus não reconhecida. Só temos que mudar aqui, porque Deus é Jesus agora. Depois que ele se fez conhecido no aspecto físico judeu, agora Deus tem um aspecto físico. Ele parece um judeu, Jesus parece um judeu, certo? Ele foi embora, foi para o Pai e prometeu voltar, mas ele não poderia vir, porque o profeta disse que ele não creria neste aspecto físico. O que ele tinha que fazer?
ele tinha que voltar num aspecto gentio, e é isso que as pessoas tropeçam, porque um gentio levaria seu nome. Olha, revestindo-se no meu corpo, dá dons a você e dá dons a mim, olha aqui, e por meio deste dom se faz conhecido. Esse é o alimento secreto. Sabe qual o dom pelo qual Deus foi reconhecido? Jesus. Jesus era o maior dom que veio a primeira vez. Aquele era o dom de Deus. O dom de Deus para que os judeus o reconhecessem. Agora Deus deu um segundo maior dom para os gentios. A sua segunda vinda é o maior dom para a igreja. A presença de Deus na terra, o caráter físico vivo de Cristo em um homem. Brana, este é o maior dom dos judeus, dos gentios. O dom dos judeus é Jesus, eles não viram, não reconheceram. O dom dos gentios é Brana, e eles não estão reconhecendo. Não importa, olha aqui, não importa o quanto ele se faz conhecido através de mim. Você tem que crer nele, tem que ter o dom da fé para também crer nele. Creem nisso? Agora, eles se manifestará desta maneira. Crerão vocês com todo o seu coração? Que maravilhoso, que coisa, como o profeta era simples, né? Ali, com aquela palavra, com aquela mensagem, com aquela autoridade e uma simplicidade, foi isso que cegou os judeus, e é isso que cega os gentios, a simplicidade de Deus quando Ele é uma pessoa, né? Deus, sendo este grande ser no universo, onipotente, onipresente, quis ser um homem. Agora, o homem aqui embaixo, um verme inútil, imprestável, quer ser Deus. Olha a diferença. Quer ser altivo, quer ser orgulhoso, pomposo, quer achar que é melhor do que o irmão, a irmã quer achar que é melhor do que a irmã, e Deus não. Deus era Deus Todo-Poderoso e quis ser um homem, e quando Ele foi um homem, olha o caráter de Jesus. Você quer ver o caráter de Deus? Olhe em Jesus, lá para os judeus. Você quer ver hoje o caráter de Deus para os gentios? Irmão, olhe em Brana, como ele viveu, como ele atuou, como ele se deu a conhecer, simplicidade pura, e isto cegou os homens. Vamos mais um pouquinho aqui, para nós terminar. Que pena, viu? Tinha tanta mensagem boa aqui para nós ler. Foi ali que Jesus lhes disse: examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora, sabe o que é vida eterna, irmãos? É você ver a escritura que testifica de Jesus. Isso é vida eterna, é reconhecer quem Ele é no dia em que você vive. Sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a vida eterna. Quando você crê na palavra do dia, você recebe vida eterna. Agora, ele vem exatamente de acordo com as escrituras, mas eles tinham imaginado talvez que ele viesse, olha, o Messias provavelmente faria o que Moisés fez, tocar o cajado, abrir o mar, que tremendo, né? Mandar praga, consumir tudo os romanos. Era isso que ele esperava de Jesus. Se Moisés, que era Moisés, né, um profeta semelhante a ele, abriu o mar vermelho, trouxe 10 pragas, consumiu o Egito, acabou com o Egito, o exército do Egito, o que vai ser esse exército romano para ele? Quando ele vier, ele mesmo, quando o aspecto físico dele vier na terra, quando ele mesmo se tornar uma pessoa, quando ele vier, ele vai acabar com todos os romanos. Esta era a figura que eles tinham de Jesus, um grande guerreiro, um grande leão guerreiro. É quando chega um cordeiro mudo, empurrado, sacudido, maltratado, escarnecido. Como que eles iam crer que aquele homem era o aspecto físico de Deus? Magro, sem beleza, sem formosura. Irmão, é privilégio. Olha, o Messias provavelmente faria o que Moisés fez, o que Noé fez, lhes construiria uma arca ou alguma coisa. Olha, quando o Messias vir, você já pensou se Sansão com uma queixada de jumento matou 1000? Aquele Sansão caído lá por causa da mulher, matou 1000 com uma queixada. Você já pensou o nosso Messias? O que esses judeus vai ser para eles?
Agora olha Jesus empurrado, chicoteado, escarnecido. Olha a simplicidade com que Deus opera. Irmãos, se não há escolhidos por Deus para ver, não existe ninguém para ver. Como nós falamos ontem. Se Deus não operar em nós com a sua graça para abrir os nossos olhos, Deus trabalhou desta maneira para esconder. Deus teve que fazer isso para esconder, porque o ministério de Jesus, diz o profeta, não era para ninguém ter perdido. Nunca se ouviu dizer um homem dar olhos, visão a um cego de nascença. Pensa para você ver, ressuscitar um morto há 4 dias. Eles não podiam ter perdido. Aquelas obras era para testificar que o ministério de Jesus era infalível. Ele veio autenticar todo o Velho Testamento. Ali estava Jesus com uma mensagem absoluta para que ninguém perdesse. E eu te pergunto, e a mensagem de William Branham? Aquele que crê em mim fará estas obras e fará outras maiores. Sabe por quê? Jesus sabia que no fim dos tempos, na era de Laodiceia, o povo seria 1000 vezes mais incrédulo do que os judeus. Pagão, judeus ainda tinham princípios de Deus na vida deles. Eles liam a Torá, eles criam em Deus, eles não eram pagãos. Agora nós, gentios, tudo pagão, acreditando em santos, macumba. Aí o que Deus fez? Envia aquele que crê em mim fará estas obras e vai ter que fazer maiores para ver se os olhos deste povo laodiceano é aberto. Esteve o aspecto físico de Cristo Jesus lá nos Estados Unidos, irmãos. Veja o que foi feito no ministério de William Branham. E cadê o povo para crer e ver que aquele não era simplesmente um homem, não era simplesmente um mensageiro da era, não era simplesmente um reformador, não era simplesmente um pastor, era o aspecto físico de Deus para os gentios. Amém? Olha, estamos encerrando porque o horário não nos permite ir mais além. Mas olha aqui, ó. Eles tinham imaginado nas escrituras e com as tradições deles, não lhes ensinavam assim. Assim as pessoas estavam tão confusas que não sabiam o que estava acontecendo. Será que isto poderia acontecer novamente? Aconteceu. Aconteceu com um irmão perto de você, aconteceu com um irmão perto de mim, com primos, com parentes, com mãe, com pai, do seu lado. Aconteceu, não viram, não veem, não conseguem. Será que poderia ser diferente do que nossas tradições nos têm ensinado? Ele poderia vir e algo passaria e nunca nem mesmo saberiam até que tivesse passado. O mundo inteiro, irmãos, espera este grande acontecimento. O mundo religioso, o mundo incrédulo, todos esperam a segunda vinda de Jesus Cristo na terra, e Ele já veio. Quem que viu? Conte o povo que viu, o povo que está vendo, realmente, não vindo uma aparição, porque para o povo da mensagem e o povo da terceira etapa pirata, isso aqui é uma aparição. Isso aqui só é vinda de Cristo, isso aqui só é aspecto físico de Jesus na terra para a noiva, o povo que João profetizou para ela. Nós só ficamos sabendo que Brana é o aspecto físico do próprio Jesus na terra, porque João tomou o livrinho e profetizou novamente. Quem não crê nisso, não vai ver, meu irmão. Agora, você conte as pessoas que pertencem ao ministério de João, a simplicidade, e não são todos que vão, porque muitos são personificadores ainda. Dentro do ministério de João, há homens e mulheres que estão tentando ser um crente revelado, tá certo? Eles estão tentando dizer que creem na mensagem, porque, irmão, crer na mensagem é ter vida vivida, é ter caráter de Cristo, é ter caráter de Brana. Não adianta você saber o que é os trovões e ter um caráter desonesto, mentiroso. Não adianta você dizer que crê em João e continuar vivendo da mesma maneira. Você está enganado, você está personificando. Dentro da mensagem de João, são poucos os que irão no rápido. Eu estou lutando com todas as minhas forças para me ir. E eu quero continuar pregando de tal forma que todos consigam ir. Mas cada indivíduo vai responder por si mesmo. Devemos averiguar cada dia a nossa vida, olhar para dentro de nós,
ver o que esta revelação está produzindo no nosso caráter, porque a pregação da palavra, as revelações da palavra, ela tem que vir em espírito, como diz o apóstolo Paulo, e em poder de transformação de caráter, porque a nossa transformação de corpos vai depender da transformação do nosso caráter, do nosso homem interior. Precisa haver uma transformação dentro de nós, pelo poder da revelação, dos trovões, de tudo que está sendo revelado. Se isto não converte a nossa vida, só está na mente. Se a revelação, o poder dos trovões, não muda nossa opinião, nossos defeitos, nosso pecado, não, o nosso corpo não vai ser transformado. Então devemos ser sinceros na nossa vida com Cristo, averiguar a salvação das nossas almas e o arrebatamento da nossa vida. Amém? Precioso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer o Senhor pelo privilégio de ver, Pai, Tua presença, reconhecer que o Senhor foi uma pessoa, teve um caráter físico, o Senhor teve um aspecto físico para se manifestar para os gentios, Pai. Ó Senhor, eu não vi, Senhor, eu não vi pessoalmente, mas eu sei como o Senhor se pareceu para os gentios, Pai. Eu vi como o Senhor pregou, como o Senhor viveu, Pai. Isto para mim é algo muito tremendo, Pai. E eu agradeço, porque o Senhor abriu os meus olhos, abriu os olhos desses irmãos, dessas irmãs, para verem, Pai, o caráter físico do Senhor, o aspecto que o Senhor tinha, Senhor. E reconhecer que o Senhor estava ali, a presença do Senhor estava naquele vaso de barro, como o Senhor disse, para revelar e trazer todos os mistérios da Bíblia, Pai. Em nome de Jesus eu ofereço a Ti, juntamente com esta igreja, toda a gratidão da nossa alma, todo o gozo do nosso coração. Esta revelação, ela é poderosa para tirar a depressão da vida das pessoas, para tirar a tristeza da vida das pessoas. Esta revelação tem poder para santificar nossas almas, nossa vida. Esta revelação tem poder para transformar o nosso caráter, porque ela veio não só em palavras, mas em demonstração de Espírito, Pai. Que possamos reconhecer isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.